Olá pessoal, tudo bem? Bom, queria falar hoje sobre um assunto que outro dia eu postei lá nos meus stories e é sobre demissão. Lá eu falei, né? Perguntei se você fosse demitido amanhã, como é que você se sentiria, o que você faria, se você tem um plano B ou não. E algumas pessoas me responderam e as respostas elas são muito curiosas, porque a maioria das pessoas não tem plano B. A maioria das pessoas, né? Eu até deixei aqui salvo que a maioria das pessoas elas falam de não ter plano B, de que ia ser desesperador, de que ficaria assustada, de ficar triste, enfim, né, todos esses sentimentos aí. Bom, e aí, né, tem gente que fala, não tenho plano B, mas, né, vou buscar uma recolocação para poder manter meus gastos, enfim. E tem gente que, eu escutei uma frase, né, de uma pessoa falando que ficaria aliviado se fosse demitido, com receio sim do que ia vir pela frente, mas essa pessoa parece que tem um plano B na cabeça, mas falta coragem e atitude para exercer. Então pensem em ficar aliviado por ser demitido, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. E gente falando que já passou por isso, que não tinha plano B, que foi desesperador, né, assim, alguns comentários nesse sentido, né? Da tristeza, do desespero, do desconforto, de não ter plano B, algumas de terem plano B, mas que não estão atuando nesse plano B, né? E aí talvez seria um pontapé para poder fazer esse plano B virar. Qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui hoje para vocês? Quando a gente pensa assim, se amanhã a empresa me demite, o que eu faço? Se eu não tenho um caminho, se eu não tenho um trajeto a percorrer a partir desse momento, eu estou dizendo que a empresa ela conduz a minha vida profissional. A empresa conduz e é dona da minha carreira. Quando, na verdade, nós precisamos ser donos da nossa carreira. Eu preciso ser dona da minha carreira, eu não posso deixar na mão da empresa, não posso deixar na mão do meu chefe. Eu preciso saber qual que é a minha direção, qual que é o meu caminho, aonde que eu quero chegar e o que eu estou fazendo para chegar naquele objetivo que eu tenho. E isso também faz parte, pensar na possibilidade de desligamento, porque isso pode acontecer em qualquer empresa. Seja porque o seu desempenho não está sendo conforme esperado, por isso que é sempre importante você pedir feedback para o seu gestor. Mesmo que o seu gestor não tenha o hábito, você é dono da sua carreira, então busque você o seu feedback. Mas pode também, eu já vi casos de pessoas que eram bons profissionais, mas no momento de crise já não tinha mais onde reduzir, precisou reduzir. E às vezes, né, não é regra, mas às vezes isso acontece, inclusive com pessoas que têm muito tempo de empresa, porque são pessoas que às vezes têm um salário muito mais alto, né, pelo tempo que já estão naquela organização. E isso fica um alerta, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. E o que eu vejo hoje, às vezes, na realidade de alguns mercados, de algumas empresas? As pessoas se acomodam, principalmente as pessoas que têm um tempo maior de empresa. As pessoas acham que a empresa é responsável pela formação dela. Eu já ouvi pessoas dizendo, bom, se a empresa precisa que eu fale inglês, ela deveria pagar o meu curso de inglês. Gente, isso é um absurdo, né? Isso, a pessoa, ela está ali esperando que a empresa pague um curso de inglês porque a empresa precisa que ela fale inglês. Faça a seguinte reflexão, se amanhã a empresa te mandar embora, porque ela consegue facilmente outra pessoa que fala inglês e que te substitua ali, como é que está a sua empregabilidade? Como é que está a sua capacidade de manter empregado em outras empresas? Então, quando você pensa em cursos, né, seja curso de especialização, seja cursos de final de semana, né, curso de capacitação para você adquirir mais conhecimento, seja curso de idiomas, enfim, tudo que você faz agregando para a sua vida profissional, você não está fazendo para a empresa que você está fazendo para você. E você precisa pensar que fazer para você significa também manter a sua capacidade de conseguir um emprego em outras empresas. Porque às vezes você está ali no comodismo, achando, já estou aqui há 10 anos, já estou aqui há 15 anos, já estou aqui há 5 anos, ninguém vai mexer comigo. E às vezes alguém um dia vai te demitir. E aí, como é que está a sua capacidade de competir, de concorrer com outras pessoas no mercado de trabalho? E aí uma dica, né, que eu acho que é importante, mesmo que você esteja satisfeito na empresa que você está trabalhando, tenha tido feedbacks positivos, não tenha perspectiva de sair, mesmo que você esteja nessa situação, tenha o hábito de pesquisar vagas relacionadas ao seu perfil profissional, para você entender o que o mercado está buscando do profissional no momento. Então, isso é muito importante, porque senão, quando você é demitido, o seu tempo para se recolocar
ele pode ser longo e às vezes ele pode nem acontecer. Então, essa é uma dica. E pensar na direção. A sua carreira você é dono, você é protagonista. Não espere que a empresa faça por você. Não espere que a empresa te dê cursos, não espere nada disso. Pense que quando você está numa empresa, é uma troca. Você está dando o seu trabalho e ela está te pagando o seu salário. Você está entregando o resultado e ela está te entregando uma grana para que você faça aquilo, né? Claro, tem outras coisas, né? Outros benefícios, tem clima, tem ambiente, tem várias outras trocas aí, né? Mas se a gente for fazer né, assim, bem direto, é você entregando o resultado e a empresa te pagando para entregar aquele resultado. É isso, a empresa te paga para que você dê resultado, para que você encontre soluções, tá? Então, a empresa não está te fazendo favor, né? E a gente tem que parar de achar que a empresa faz favor de nos manter empregado. É uma troca, né? Uma troca que a gente está ali fazendo. E aí, além disso, né? Quando eu falo de plano B, o plano B não necessariamente significa ter um outro negócio. Eu trabalho com, sei lá, eu sou engenheiro e aí meu plano B é investir, não sei o que lá, meu plano B é ter uma fábrica de cerveja, por exemplo. Não necessariamente é isso o plano B, tá? O plano B, às vezes, você já ter mapeado, assim, o que você faria se você fosse demitido? Você tem uma renda guardada suficiente para você manter o seu padrão de vida por pelo menos uns 5 meses? Isso é ter um plano B. E tem muita gente que não tem. Tem muita gente que, se ficar desempregado hoje, não consegue se sustentar, né, por alguns meses. Então, precisa pensar nisso. O que eu tenho aplicado? Eu tenho outras fontes de renda, porque é importante ter mais de uma fonte de renda, para que você possa, quando uma esgotar, né, quando uma acabar, quando uma secar, você poder, durante um tempo, utilizar de um outro recurso, enquanto você se reorganiza para poder ter aquele outro emprego formal, né, enfim. Agora, uma coisa, né, assim, quando a pessoa fala, por exemplo, que ela ficaria aliviada de ser demitida, eu fico pensando, assim, como que está a qualidade de vida dessa pessoa e como é que está o protagonismo dela em direcionar a carreira dela. Eu tenho uma certa dificuldade de pensar nisso, porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar em lugares que eu estou incomodada. Então isso vale pra gente pensar por que a gente fica insistindo em lugares que a gente não cabe, né? Isso para tudo na nossa vida. Se você está incomodado ali, você precisa fazer o seu movimento. E quantas pessoas eu já vi, né, que às vezes estão numa empresa e que reclamam da empresa o tempo inteiro, que só sabe reclamar e que não tem nenhuma ação, que não tem nenhuma atitude de buscar por ela fica esperando que a empresa um dia faça a demissão. E enquanto a empresa não faz a demissão, ela tá ali o tempo inteiro só reclamando, só queixando, tudo para ela tá ruim. Então, gente, pensem nisso, né? Pensem assim, se eu for mandado embora amanhã, né, assim, o que eu tenho de meios para fazer? A gente precisa se organizar. A gente precisa pensar que o emprego não pode, né, perder o emprego não pode ser um motivo para eu, né, acabar com a minha vida, para eu ficar totalmente frustrada a ponto de me paralisar. Não, é comum, óbvio, né, que se você está numa empresa e for demitido, né, e você não estava esperando, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, vai passar um momento que você vai ficar com raiva, né, você vai passar por várias fases. Mas se você trabalhar isso desde já, se você começar a sempre pensar que você, enquanto profissional, é substituível, porque eu sempre gosto de falar isso, nós, enquanto seres humanos, nós não somos substituíveis, né? As pessoas, elas são insubstituíveis. As pessoas são insubstituíveis, mas a sua posição na empresa, ela é substituível. Então, não existe outra Anelisa, né? Não existe ninguém igual a mim. Eu, Anelisa, sou insubstituível. Mas o cargo que eu ocupo, várias pessoas podem ocupar esse cargo. Então, aquela posição, ela é substituível. Não precisa de mim lá, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Como eu estou me preparando, como é que eu estou aberto para o mercado, para o que está ao meu redor. E se amanhã eu tiver uma notícia ruim, ok, eu vou sofrer, vou ficar triste e tal, mas e aí? Qual que é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? Então, pensem sempre nisso. O que você faria, né, se você fosse demitido, e pensem sempre, a sua carreira, ela está na sua mão, você precisa ser protagonista, você precisa ser dono da sua carreira, não deixe a sua carreira na mão da sua empresa. Quando você vive
pensando a empresa que sabe qual cargo que você vai ser promovido ou não, quando você não tem claro aonde que você chegar naquela empresa, você vai deixando a vida levar, você vai sendo levado pela empresa e você não faz suas escolhas, você vai ser sempre escolhido. E nós precisamos fazer nossas escolhas. Em qualquer esfera da nossa vida, a gente precisa saber bem aonde que a gente quer chegar para que a gente construa o nosso caminho. Então, se eu sei que eu quero chegar no lugar X, eu vou começar a pensar assim, o que eu preciso fazer para chegar no lugar X. E aí, é pensar no lugar X, onde que eu vou ter que trilhar, quais cursos eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, com quais pessoas eu tenho que me relacionar, é pensar nesse todo, né? Para que quando a oportunidade chega, você esteja pronto. Tem muitas pessoas que perdem a oportunidade porque não estão prontas. As oportunidades, elas existem. As pessoas deixam passar porque elas não estão prontas para ocupar, para pegar as oportunidades que estão ali disponíveis para elas, porque elas não se preparam. Então, não espere que o outro, não espere que seu chefe, não espere que a empresa, não espere que o outro dê um up aí na sua carreira. Faça você. Quando você vai fazer um curso, quando você investe um dinheiro no curso, você não está fazendo para a empresa que você trabalha, você está fazendo para você. Então, invista nisso e foque nisso. E saiba, a sua posição, ela é substituível. Outras pessoas podem ocupar aquele lugar. E às vezes, pessoas muito mais jovens, pessoas que às vezes vão ter um salário um pouco menor do que o seu, pessoas que estão muito mais dispostas. Então, se você é o tipo de pessoa que é resistente a mudanças, que é resistente a aprender coisas novas, a ir no mercado, né, entender o que está acontecendo para você trazer para sua empresa, entender que você precisa assim, buscar com as suas perninhas, se capacitar, adquirir conhecimento. Se você está nesse miolozinho, comece a pensar diferente. Porque se você pensa dessa forma, você não mantém sua empregabilidade. E manter a empregabilidade é mais do que manter o emprego. É você ter a capacidade de conseguir estar em diferentes lugares. É de se manter lá, é de ser admitido numa empresa e de se manter lá. E de se recolocar em outros lugares se preciso for. Ok? Essa é a minha dica, né? De 12 minutinhos, bem grande por sinal. Mas é porque o assunto ele é meio complexo, ele é meio denso. Mas fica essa dica para vocês. Pensem nisso. Pensem sempre que você pode ser substituído amanhã na sua empresa. Então, como que você vai cuidar da sua carreira para que, seja no lugar que você esteja, seja em outro lugar, você tenha a capacidade para ocupar as posições, ok? Um beijo para vocês, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho. Até a próxima.